Por que algumas pessoas, às vezes com a mesma estrutura genética, às vezes gêmeos, com a mesma educação, com a mesma família, com a mesma alimentação, com os mesmos amigos, por que dois irmãos, um vai ser dependente e o outro não vai ser dependente da bebida alcoólica? Algumas pessoas, mais ou menos 1 em cada 10 que usam álcool, começam a beber mais intensamente, começam a beber de forma um pouco escondida, mas bebem mais e de repente, depois de mais ou menos 12 anos para homens e 8 anos para mulheres, essas pessoas têm um quadro chamado dependência do álcool ou alcoolismo. O que nós sabemos hoje, 2017, é que existem alguns fatores que deixam a pessoa mais vulnerável. Se os pais, os familiares, os avós forem dependentes do álcool, provavelmente significa que essas pessoas têm mais enzimas no fígado que vão metabolizar o álcool. Desde o começo, ela vai precisando de mais álcool para dar aquele efeito de uma certa sedação, uma euforia. A pessoa precisa, desde o começo, bebe mais do que os outros. Provavelmente isso é uma carga genética dela. Ela tem mais enzimas que metabolizam álcool e consegue, de uma vez só, beber mais e mais. Significa que ela vai ser alcoólatra? Não. Nós sabemos ainda que as pessoas que são mais suscetíveis a fatores de estresse, ansiedade, depressão, angústia, e que usam o álcool como se fosse uma ferramenta, também são mais suscetíveis a se tornar dependentes. Nós sabemos ainda que as pessoas que têm amigos cujo lazer é beber, todos os amigos têm a preferência, em vez de fazer esporte, de cinema, de discussões, gostam de beber, essa pessoa também fica mais vulnerável. Então, a pessoa se torna dependente do álcool quando essa série de vulnerabilidades deixam ela com um risco maior. E é uma opção dela, ela vai lá e usa o álcool. Usa no começo de forma recreacional, social, depois ela começa a usar como se fosse, entre aspas, um remédio. Quando começa a ter esse tipo de situação, pronto, acendeu a luz laranja, essa pessoa está prestes, quase, está próxima a se tornar uma dependente do álcool. Enquanto a pessoa beber e não tiver alguma complicação para ela, assim, para o corpo dela, para as enzimas dela, para o fígado dela, para o trabalho dela, para a vida sexual dela, para a vida acadêmica dessa pessoa, ou enquanto não tiver uma complicação para as pessoas que estão em volta dela, ela não é alcoólatra. Alcoólatra ou alcoolista é aquela pessoa que bebe independente da frequência, independente da quantidade, independente. Ela bebe e causa já um impacto, causa uma dificuldade, ou para a vida dela, ou para a vida de quem está junto com ela, quem mora com ela, quem convive com essa pessoa. Em vez do álcool ser usado para dar prazer, para relaxar, para aumentar a sociabilidade, o álcool é usado pelo dependente do álcool, ou alcoólatra, ou alcoolista, tanto faz. O álcool é usado para evitar, para prevenir o efeito desagradável que causa a falta do álcool. Então, o alcoólatra, nessa fase de dependência, ele não vai beber para saborear, para degustar, para acompanhar uma alimentação. Ele vai beber porque ele tem que beber. Esse álcool, ele entra numa ligação com o corpo, é metabolizado e é eliminado. Quando esse álcool começa a ficar em excesso, constante, não dá tempo, muitas vezes, de metabolizar e de eliminar. Isso especialmente quando vai para o cérebro, para o sistema nervoso central. Aí o que o cérebro faz? O que os neurônios fazem? Os neurônios se adaptam a essa ingestão contínua de álcool. Eles ficam acostumados a receber aquela dose
diária ou aquela dose 3 vezes ao dia ou 4 vezes ao dia de bebidas alcoólicas. Ele se adapta facilmente, ele acaba gostando, dá um prazer em fazer isso. Muitas pessoas conseguem parar sozinhas. Elas já tiveram a experiência de tentar beber menos. Tem paciente que te fala assim, eu quero tentar beber não mais destilados, que tem um teor alcoólico maior, mas só bebidas fermentadas, como vinhos e cervejas. Muitas vezes não conseguem. Ou já foram em médicos, psicólogos, enfermeiros, terapeutas, que orientaram não para mudar o tipo de bebida, mas para diminuir a quantidade geral de bebida. Também não dá certo. Ou beber só no final de semana, também não dá certo. Para quem tem a dependência do álcool instalada, para quem se sente uma pessoa que ficou, entre aspas, escrava do álcool, que não consegue ter controle, começa a beber e não para, a única chance que tem, a única chance é a parada total. Não pode beber nada. Mas nada? Nada. Mas cerveja sem álcool não pode? Não pode. Tem um pouquinho de álcool para dar a fermentação, para fazer aquela espuma. Bombom de licor? Não pode. Mas, doutor Arthur, você está sendo radical. Sim! E muitos pacientes sabem disso antes de vir ao médico. A pessoa, quando resolve, está bebendo, está num quadro de dependência, né? Quadro grave, a pessoa está inchada, está muitas vezes sem família, sem emprego, com uma autoestima baixa, está num quadro que a gente dá o nome de um suicídio lento, ela está morrendo aos poucos. Ela resolve parar de beber. Em geral, eu falo isso para os meus pacientes aqui, eles ficam muito bem. Perdem peso, ficam animados, voltam a ter vida sexual, eles voltam a ter uma vida afetiva, voltam a ter trabalho, ganham dinheiro, amor próprio, melhora, tudo funciona muito bem. Mais ou menos 90 dias, 3 meses. Aí ele fala assim, puxa, agora estou muito bem, estou ótimo, melhor fase da minha vida. Deixa eu beber um pouquinho só. Deixa eu tentar beber, como todo mundo bebe, socialmente. Se eu não conseguir, eu paro. Não consegue parar. Por isso que eu peço, oriento para que ele não tente fazer essa ousadia, porque em 36 anos que eu trabalho nessa área, nunca deu certo. O que nós não sabemos ainda é por que a pessoa que parou não consegue retomar o nível de álcool social. Isso é um desafio, né? Não consegue porque existe como se fosse uma memória bioquímica. Uma gota de álcool, o mínimo de álcool que ele vai beber, depois de 30 anos de abstinência, ele volta a ter o mesmo quadro. O mesmíssimo quadro. É impressionante. Quando eu falo isso para os meus pacientes, sempre tem paciente, digamos, arrogante, como médico. Eu sou médico, mas os médicos muitas vezes têm uma postura arrogante em relação ao tema. O médico fala assim, o colega fala assim, o senhor nunca viu? Eu vou dar chance para o senhor ver, eu vou ser o primeiro. Eu nunca vi, continuo nunca vendo.